Bom dia, graça e paz. Então, chegamos ao último domingo do mês da juventude, né, com corações gratos, porque até aqui, né, o Senhor tem nos ajudado e durante esse mês o Senhor nos trouxe tanta palavra de sabedoria. Então, verdadeiramente estamos felizes por tudo que Ele tem nos feito. Então, vamos iniciar com a oração, tá certo? Deus, obrigada, meu Pai, por mais esse dia que o Senhor nos proporcionou, meu Deus. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, durante esses meses, e especialmente esse mês da juventude, meu Deus, com tanta palavra de sabedoria, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, meu Deus. Muito obrigada porque a todo tempo o Senhor prova, meu Pai, que o Senhor está conosco, meu Pai. Continua conosco, meu Pai. Nos dá um culto abençoado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente vai ler, tá? A palavra que está lá no Salmo 118, a partir do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que o temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Deus é bom. Então, nesse espírito de alegria, eu vou convidar o Ministério de Louvor da Igreja Ebenezer para louvarmos juntos. Aleluia! A honra e a glória pertencem ao Senhor Jesus. Nós queremos saudar a amada igreja em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Amém. Viemos adorar o Senhor neste dia. Viemos aqui para adorar ao nosso Deus. Aleluia. E a sua palavra vai nos dizer nesta manhã: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem. Está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos. Sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque a presença do Senhor aqui neste lugar, ela é real. Nós sentimos a tua presença. E nós nos aproximamos de Deus porque cremos que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, abençoador de todos os que o buscam. A sua presença é real neste lugar. Você pode adorar o Senhor junto conosco. Adore o Senhor na beleza da tua santidade. Derrame o seu coração diante da tua presença, diante da presença do Senhor. Aleluia. A presença do Senhor é nos constante. Abra o seu coração. Sai agora do mundo físico e volte-se totalmente para a presença do Senhor. Aleluia. Porque nós viemos aqui para adorar a Ele, e os nossos lábios exaltarão o teu nome. Aleluia. Sinta. E ainda que você não sinta, se entregue, crendo que Ele se entrega aqui. Aleluia. Aleluia.
Adoração. A separação das coisas desse
Toda glória, toda honra pertence ao nosso Deus, ao nosso Rei Jesus. A Ele seja dado todo louvor, porque mesmo em meio às dificuldades, tantas lutas, o nosso Deus ele permanece firme com a sua bondade inabalável, né? Que nada, nem coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem os anjos e os principados, nada poderá nos separar, que somos a bênção do Senhor, somos seus filhos, somos a herança do nosso Deus, que a bondade dele dura para todo sempre, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então louve ao Senhor, continue adorando, continua exaltando ao nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Deus por esse louvor abençoado, hein? Então, assim, eu tenho um recadinho para vocês, tá certo? Vocês que estão assistindo, que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal da PIB, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais e ative o sininho para não perder nenhum culto, tá certo? E para dar continuidade ao nosso momento de adoração, eu vou chamar o jovem Silas para o nosso Minuto Jovem. Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? No Minuto Jovem de hoje eu trago aqui Salmos 47, versículo 1, fala assim: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. No versículo 6 e 7 continua: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Será que estamos cantando louvores com inteligência ao nosso Deus? Será que muitas vezes estamos procurando louvores, músicas com inteligência? Momentos de aflições, decepções, angústias, muitas vezes até de alegria. Estamos buscando músicas e louvores com inteligência? Talvez estejamos buscando em alguns momentos um conforto em uma música que ela não é de acordo com a vontade de Deus, né? Eu tô com uma camisa que diz o seguinte: música me traz paz. Eu tenho certeza disso, se buscarmos esse louvor com inteligência. Amém? Como diz a música de Cassiane, tá chorando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve. O nosso louvor invade os céus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de Silas. E nesse momento eu vou convidar o nosso pastor, Davi Marcos, para dar continuidade ao nosso momento de adoração. E o tema de hoje é o poder do lugar secreto. Que estejamos todos com o coração aberto para receber essa palavra. E que o Senhor continue abençoando a sua vida, pastor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A paz do Senhor, amados irmãos. Bom dia a essa juventude linda. Queria desde já agradecer a Deus pela vida de vocês, por cada jovem que participou desse mês da juventude, se envolveu e de uma forma muito especial deu sua contribuição para que pudéssemos viver o mês de agosto, mesmo em meio a uma pandemia, mas louvando e exaltando ao nome do Senhor e abençoando a igreja. Nós como igreja, apesar de eu ser jovem também, mas nós como igreja fomos abençoados pela vida desses jovens, pela liderança da juventude, na pessoa de Rose e Valdemara. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, bem como também todos os demais jovens. Amados, nós queremos passar para os irmãos a informação de que nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais a partir do dia 6 de setembro. Então, 6 de setembro, às 18 horas, estaremos aqui no culto presencial. Será o primeiro culto após a pandemia. Queremos pedir aos irmãos que lembrem das recomendações que nós já passamos aqui. Aqueles que são maiores do que 60 anos devem evitar estar vindo para a igreja. É a orientação do decreto da Prefeitura Municipal de Salvador, e nós devemos obedecer. Então, a faixa etária dos irmãos que devem vir deve ser de 12 a 60. Então, abaixo de 12 também, as nossas crianças fiquem em suas casas, para que evitem, na verdade, essa transmissão de vírus. Nós cremos em nome de Jesus que a partir de agora nós teremos notícias que vão aplacar o nosso coração, essa pandemia no mundo. Devemos continuar orando pela vida de tantas pessoas que precisam, ainda nesse tempo que estamos conversando e falando sobre pandemia. Temos irmãos da nossa igreja que ainda estão se contaminando. Foi o caso da família de Mary, Reinaldo, John, Bela. Então, irmãos que recentemente ainda estão com Covid. Devemos continuar orando por esses irmãos. O pai da doutora Vanusa também está com Covid. Então, assim, vários irmãos que ainda estão se contaminando. Então, o momento ainda é de cautela. Nós vamos abrir as portas
no dia 6 de setembro, com todo rigor, cuidado, porque nós zelamos pela vida dos irmãos. Então, teremos uma equipe aqui de apoio de 14 pessoas que estarão acompanhando os irmãos, orientando como os irmãos devem se portar ao entrar no santuário, se for necessário ir a um banheiro. Então, os irmãos estarão cuidando de vocês. Inclusive, também eles estarão sendo orientados para ajudar vocês no momento de terminar o culto, de estar indo para as suas casas, cada um sem contato, né, para que nós possamos evitar. O nosso objetivo, amados irmãos, é que os irmãos possam entrar aqui e, em nome de Jesus, ir para as suas casas sem nenhum tipo de contaminação com o coronavírus. E Deus há de nos abençoar, porque Deus conhece o nosso coração e sabe que nós queremos o melhor para a vida da igreja e para a vida dos irmãos. Dito isto, eu gostaria então que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Nós leremos a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 38, 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e volta, e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei a esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. E eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado. Vamos orar em nome de Jesus nessa manhã? Pai querido e amado, aqui está a tua palavra, Senhor. Ó Jesus amado, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Pai, eu quero ser nesse momento, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, falar ao meu coração o recado que está no coração do Senhor para a tua igreja nesta hora. Que nossa juventude, Pai, possa ser encharcada, Senhor, ó Deus, com a bênção do Senhor sobre o poder do lugar secreto. Nós te agradecemos porque nós cremos que durante todo este mês, ó Deus, nós estamos recebendo do melhor do Senhor para nós. E não será diferente neste último domingo, Pai. Nós oramos a Ti, agradecidos ao Senhor, e o fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amados do Senhor, o poder do lugar secreto. É interessante que este texto, ele traz algo muito característico. Quando pensamos em lugar secreto, pensamos em lugar de comunhão, pensamos em lugar de intimidade, pensamos, na verdade, em um lugar de segredo nosso com Deus. E esse segredo nosso com Deus gera um poder. Por isso que eu parabenizo aí pela escolha do tema desse domingo, o poder do lugar secreto. Ou seja, um poder que é gerado quando nós nos envolvemos com o Senhor no lugar secreto. E aqui nós temos um exemplo de um homem que se envolveu com Deus no lugar secreto. É bem verdade que eu poderia citar tantos outros homens de Deus, como Davi, que tinha uma comunhão com Deus ímpar, como Moisés, que falava com Deus face a face, como Daniel, que orava 3 vezes ao dia e se inclinava para clamar ao Senhor.
Nós conhecemos grandes homens de Deus registrados nas Escrituras, mas eu queria destacar nessa manhã a vida de Ezequias, porque Ezequias tinha um lugar secreto com Deus. E aqui eu já queria, na verdade, chamar a nossa atenção, porque ele tinha um lugar secreto. Ele não buscou o lugar secreto no desespero. Eu queria que os irmãos acompanhassem o texto, porque o texto diz que o rei Ezequias, ele adoeceu de uma doença mortal. E o profeta Isaías, ele chega lá e vai visitar Ezequias. Que visita indigesta, né? Ele vai visitar Ezequias e diz: olha, arruma a casa aí, que essa doença que você está aí, meu irmão, é para a morte. Pense aí, meu irmão, imagine Isaías chegando para Ezequias e dizendo assim: olha, arruma aí, velho, que aí, ó, já era, você vai bater a caçuleta, já foi, já era, ó, não vai passar, não vai demorar muito tempo, não vai morrer. Então, queridos, interessante que isso é chocante. E outra coisa, Ezequias conhecia Isaías, viu? Isaías era um homem de Deus, era um profeta que já tinha sido usado por Deus em outras ocasiões, inclusive, não só nos outros reinados, mas inclusive no próprio reinado de Ezequias. Se os irmãos olharem no capítulo 37, por exemplo, eu não vou mostrar por causa do tempo, mas os irmãos podem ler em casa, né? No capítulo 37, você vai ver, por exemplo, o rei Ezequias pedindo conselho a Isaías. E Isaías dizendo que Deus ia livrar ele, e Deus foi lá, usou um anjo e realmente destruiu o exército inimigo. Ou seja, Isaías era um homem de Deus, e Ezequias sabia que Isaías era um homem de Deus. E quando Ezequias então ouve essa palavra, imagine, Isaías dizendo: vai bater a caçuleta, vai morrer, meu jovem, se prepara aí, jovem, que já era. Interessante que Ezequias, naquele momento, ele se vira para a parede e vai orar ao Senhor. Sabe por que ele fez isso? Porque ele já tinha uma vida onde ele tinha um lugar secreto. Sabe, queridos, Ezequias conhecia o poder do lugar secreto. Pastor, da onde você tirou isso, pastor? Eu posso lhe provar aqui na Bíblia. Veja o versículo 3, veja como ele já tinha um lugar secreto. Versículo 3, ele orou, e o que foi que ele disse na oração dele? Ele disse assim: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração. Sabe o que é isso, queridos? Ezequias estava dizendo: olha, Senhor, eu andei na linha contigo, eu andei com o Senhor lado a lado. Olha, Senhor, eu fiz do Senhor o meu refúgio, a minha fortaleza. Ezequias estava dizendo: olha, Senhor, eu tinha um lugar secreto com o Senhor, ou eu tenho um lugar secreto com o Senhor. Olha o que ele diz aí no final, ele diz assim: eu fiz o que era reto aos teus olhos. Aqui eu começo a meditar, queridos, e entender claramente que Ezequias era um homem que tinha um lugar secreto. Ele não foi para o lugar secreto do desespero, ele já tinha um lugar secreto. A Bíblia vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós precisamos entender com Ezequias, jovens da primeira igreja batista de Itapuã, de que o nosso lugar secreto, ele deve ser todos os dias, todos os momentos. A nossa intimidade com o Senhor não deve ser somente no momento do desespero. Entenda uma coisa: será que se acontecesse alguma coisa na minha vida, ou na sua vida hoje, a gente poderia fazer essa oração de Ezequias? Será que a gente poderia dizer assim: Senhor, lembra-te que fui fiel ao Senhor? Senhor, lembra-te que eu andei com inteireza de coração diante do Senhor? Ezequias, ele tinha esse lugar secreto. Mas talvez você diga assim: pastor, peraí, pastor, você está falando isso aí no mês da juventude, pastor? Falando de Ezequias? Sim, porque Ezequias era jovem. Como assim? Ezequias era jovem. Se você olhar aí na sua Bíblia, por favor, acompanhe no versículo de número 10. Olha Ezequias, o que ele diz? Ele diz assim: eu disse, em pleno vigor de meus dias,
hei de entrar nas portas do além. Olha o que ele continua dizendo: roubado estou do resto dos meus anos. Ele era jovem. A tradição judaica diz que Ezequias não tinha filhos, ou seja, ele não tinha filhos, ele era um indivíduo jovem, mas mesmo assim, ele conhecia o poder do lugar secreto. De novo, queridos, eu vou pedir aos irmãos, viu, jovem, um exercício aí para você em casa. Vá lá para 2 Reis 20 e 2 Crônicas 32, você vai ler sobre Ezequias. Você vai ver que Ezequias fazia o que era reto. Você vai ver que Ezequias servia ao Senhor, que Ezequias era um jovem, mesmo sendo jovem, que tinha intimidade com Deus. Ele sabia quem era o seu Deus. Então eu só posso saber sobre o lugar secreto, de fato, se eu tiver uma experiência com Deus. O que é a comunhão com Deus, o que é a oração a Deus, o que é a intimidade com Deus não pode trazer à existência na tua vida, jovem. É exatamente sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero pensar com vocês, na verdade, sabe, sobre a vida de Ezequias, olhando que quando temos um lugar secreto com Deus, experimentamos um poder extraordinário do Senhor. E eu queria começar então pensando com os irmãos o seguinte, que quando aqui a Bíblia está falando de Ezequias, eu consigo enxergar que uma das coisas que acontece na vida de Ezequias, quando se tem um lugar secreto com Deus, é que as situações, elas são mudadas. Aleluia! Situações são mudadas. O que era a sentença de Ezequias, amados? A sentença era para a morte. O profeta disse: Ezequias, prepara a casa, arruma a casa, vai bater a caçuleta. Mas aí, Ezequias vai para o lugar secreto. Ezequias ora ao Senhor. Olha o poder do lugar secreto. Mudou o quadro da vida dele. Deus disse: não, Isaías, volta. Isaías já tinha saído da presença dele. Aí Deus disse: não, volta, porque eu tenho umas 15 anos para dar a ele. Sabe por que Deus deu 15 anos a ele? Porque Deus tinha um propósito. E naquele momento que Ezequias ora, Deus contempla a oração da vida de Ezequias. Sabia que Deus queria contemplar a tua oração também? Sabia que Deus queria, na verdade, ver você com essa mesma mentalidade, com essa mesma perspectiva, acreditando e perseverando em oração, de que Deus muda quadros? Deus quer isso de você, jovem. Deus quer isso da sua vida, de que você possa perceber que a oração muda quadros, que o poder do lugar secreto nos leva a de fato mudar situações em nossa vida. Eu me lembro, e os irmãos obviamente vão lembrar, lá em Atos 12:5, que Pedro estava preso, condenado à morte também. Na hora da morte, Pedro estava. Se os irmãos olharem lá, eu quero ler com os irmãos em Atos 12:5, os irmãos vão ver, Pedro estava para morrer. Herodes tinha matado Tiago na espada e dito: olha, vamos matar Pedro também. E aí, quando ele se preparava para matar Pedro naquela mesma noite, olha o que a Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 12. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Os irmãos conhecem a história. E o que foi que aconteceu? Pedro, de uma forma sobrenatural, foi liberto das cadeias, amados. Então, jovem, o que é que você está precisando? Então, jovem, o que é que você está vivendo? Qual dificuldade você está vivendo? O poder do lugar secreto, meu amado, vai te fazer mudar situações. Você lembra de Jonas? Estava lá no ventre da baleia, já praticamente morto. Jonas estava lá no ventre da baleia, sem perspectiva nenhuma. Acabou tudo. Quando Jonas viu aquele peixe engolir ele, certamente ele pensou: acabou tudo, é o fim da minha vida. Oh, meu irmão, mas existia algo especial ali no ventre do peixe. Jonas estava tendo um encontro real com Deus. Algo extraordinário iria acontecer. Sabe o que era? O lugar secreto de Jonas era o ventre do peixe. Aquele lugar gerou um poder extraordinário de Deus mandar o peixe vomitar Jonas na areia da praia. Sabe por quê? Porque Deus ouve orações.
Porque Deus, Ele muda quadros quando nós oramos, quando nós buscamos a sua face. Mas o texto ainda de Ezequias, se os irmãos puderem, por favor, olhar lá em Isaías 38, vai me ensinar mais coisas. Além de que Deus muda quadros, quando nós estamos dispostos a buscar o poder do lugar secreto, a Bíblia nos ensina aqui uma outra coisa. A Bíblia diz que quando Isaías chega para ele vira o rosto, versículo 2 do capítulo 38, então virou Ezequias o rosto para a parede. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que quando nós de fato buscamos o lugar secreto, temos essa intimidade com Deus, nós não nos conformamos com as paredes lisas da caminhada da vida. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que quando ele vira o rosto para a parede, ele estava diante da parede lisa. Ele poderia se conformar. Sabe o que Ezequias poderia dizer? Deus, já que o senhor disse que eu vou morrer mesmo, virou para a parede e só fazia chorar. Mas a Bíblia diz que ele não se conformou. Você sabia quantos jovens estão conformados hoje? Quantos jovens, na verdade, não têm uma vida de oração? Quantos jovens, na verdade, só fazem chorar diante das dificuldades, mas não fazem a parte da oração, não se envolvem com Deus na oração. Veja que o versículo 2 diz que ele virou o rosto para a parede. Essa foi a primeira ação, mas a segunda ação foi orar. Virar o rosto para a parede significa: eu tenho um problema. Virar o rosto para a parede significa: eu tenho uma dificuldade, eu tenho um obstáculo, eu preciso vencer. Quem de nós não tem? Hein, jovem? Quantos obstáculos você tem na vida? Problema familiar, problema secular, problema financeiro, problemas em relação ao futuro, o que fazer na pandemia, problemas às vezes na vida pessoal, problemas de pecado. Quantos problemas, quantos conflitos internos, emocionais nós temos nesses dias? São muitos, mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia está dizendo que há um segredo, há um poder no lugar secreto. E ele, aqui Ezequias, ele não somente olhou para a parede, ele orou ao Senhor. Oh, meu irmão, quantas vezes estamos diante de uma parede lisa que parece intransponível, mas o Senhor abre uma janela da sua graça nessa parede para nos abençoar. Jovem, o seu Deus é poderoso para abrir uma janela da graça nessa parede lisa, nesse obstáculo que você está olhando agora, porque Ele tem interesse que nós tenhamos contato com Ele no lugar secreto. O poder do lugar secreto. Não se conforme, jovem, não se conforme. Busque a Deus em uma vida de oração. Às vezes, a parede lisa é, na verdade, nada do exterior, mas é algo do próprio interior. Às vezes, a parede lisa são o estado emocional que nós vivemos. Muitas vezes, dentro de nós mesmos, nós estamos cheios de muros inteiros, paredes lisas do nosso orgulho, da nossa vaidade, sabe, queridos, paredes inteiras dentro de nós, da arrogância, lisas, paredes lisas, que na verdade impedem muitas vezes as janelas da graça de Deus invadir a nossa vida. Mas Ezequias é um grande exemplo para mim e para você, porque ele olha para a parede, mas ele ora ao Senhor. Ele faz daquele lugar um lugar secreto. Faça na sua vida, não se conforme com as paredes lisas, não se conforme com as dificuldades, não se conforme com os obstáculos, mas persevere em buscar ao Senhor. Quando nós experimentamos o poder do lugar secreto, quando temos o contato com o lugar secreto, aprendemos mais uma coisa: Deus, ele trata o nosso caráter. Deus estava tratando Ezequias. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque Ezequias, ele na verdade, ele tomou um choque.
Imagine um rei, queridos, jovem, na flor da idade, com a nação de Israel prosperando, ele, na verdade, com uma experiência já com Deus. Imagine um camarada desse, e Deus diz assim: ei, arruma a casa que você vai morrer. Você já pensou no choque dessa informação? Na verdade, Deus estava tratando Ezequias com a finitude da vida. Olha, a vida é finita. Ele era jovem e tinha um lugar secreto, mas Deus queria tratar ele. Sabe, Deus quer tratar a minha vida, Deus quer tratar a sua vida. O que acontece com Ezequias é que, talvez, queridos, o tempo de cumprir o propósito de Deus, Deus deu uma chacoalhada nele. Sabe, talvez o que Deus estava dizendo assim para Ezequias: Ezequias, acorda, eu tenho coisas para fazer na tua vida, você está aí vacilando. Sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos entender que, por causa de um propósito maior, a gente tem que administrar melhor o nosso tempo. Perdemos muitas vezes o sentido do propósito de Deus para nós, quando a gente vai levando a vida, gastando tempo. Quantos jovens estão gastando tempo? Gastando tempo em redes sociais, gastando tempo em situações, na verdade, que são verdadeiras distrações. Estão passando pela vida, apenas passando. Sabe aquela coisa de dizer: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, meu irmão, você é jovem cristão, escolhido pelo Senhor, onde tem um lugar secreto, onde Deus trata seu caráter, onde Deus transforma você em algo especial para ser usado por Ele. Há um propósito de Deus para a vida dele. Eu me lembro de uma situação que eu vivi quando eu tinha 23 anos de idade. Eu estava, na verdade, aos 23 anos de idade, com minha vida longa. Também não tinha filhos, igual o rei Ezequias, né? Também ainda não tinha experimentado a sensação maravilhosa de ter conhecido Michele, a mulher mais linda do universo. Mas estava, na verdade, ali, na flor da idade, aos 23, com o vigor da minha vida. E eu senti o que Ezequias sentiu. Quando, em 2 de agosto de 1999, não sou tão velho assim não faça conta não, em nome de Jesus, viu? Não faça conta não. Mas, em 2 de agosto de 99, queridos, eu capotei o carro. E, naquele momento ali, a mão de Deus me preservou. O carro foi perda total. O acidente foi um acidente seríssimo. E uma das coisas que chamou a atenção, quando o policial chegou perto de mim e perguntou assim: como é que você conseguiu sair vivo desse carro? E eu tinha convicção de que o Senhor tinha me dado uma nova oportunidade de gastar o meu tempo para viver os propósitos dele para a minha vida. E eu queria te dar essa palavra, jovem. Será que nós não estamos gastando o nosso tempo com coisas que não estão convergindo para o propósito de Deus para a nossa vida? Quando Ezequias, ele toma esse choque de realidade, e Deus dá uma nova oportunidade a ele, como deu a mim, sabe o que ele fez? Olha só, por favor, aí, no versículo de número 20, olha que coisa maravilhosa. Olha que atitude de gratidão esse homem teve diante de Deus. Versículo de número 20 diz assim: o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida. Que coisa maravilhosa, sabe, queridos? Ele diz assim: eu vou fazer isso, louvar todos os dias na minha vida, na casa do Senhor. Então ele teve uma atitude diferente. Mas quando, na verdade, temos um lugar secreto com Deus, não só Deus muda as situações, não só faz com que nós não nos conformemos com as paredes lisas da vida, não só faz com que Deus mude, trate nosso caráter, mas também faz com que Deus mova o sobrenatural em nosso favor. Meu irmão, eu fiquei meditando sobre esse texto, que coisa maravilhosa. Jovens do Senhor, o que é que Deus não pode fazer por você? Talvez você diga assim: ah, pastor, eu quero um pão, sabe? Eu quero um namorado, pastor. Eu quero um pão maravilhoso, pastor, sabe? As meninas falam assim, algumas falam assim, né? Ah, eu quero um pão. Cuidado, viu? Para você não querer um pão, né?
todo bonito por fora e borolento por dentro, viu? Não, você tem que procurar um pão que venha do Senhor, glória, um maná que venha do céu, com recheio dentro, meu irmão, ó, todo preparado para você. Pastor, eu quero uma namorada, uma varoa de Deus, ô glória, amém, é bênção, varão. Então vai para o lugar secreto. Vai para o lugar secreto, porque Deus vai mostrar, e Deus vai fazer, e Deus vai fazer um reboliço para te abençoar. Foi isso que ele fez com Ezequias. Ele moveu o sobrenatural. Pastor, mas eu preciso de uma promoção no meu trabalho. Pastor, mas eu preciso, na verdade, de uma faculdade. Pastor, eu preciso ter mais experiência com Deus. Meu irmão, o que é que te faz falta? O Senhor, o teu Deus, jovem, é capaz de mudar o cósmico. Gente, isso ficou martelando na minha mente. Mudou o cósmico. Como assim, pastor? Se a gente olhar o texto, por favor, acompanhe comigo, Isaías 38. Gente, olha isso aqui. A Bíblia diz assim, ó, no versículo de número 8, ele diz assim: eis que farei retroceder 10 graus a sombra. Gente, entenda isso. Fisicamente isso aqui normalmente é impossível, mas é Deus que tem o controle de todas as coisas. É Deus que move o sobrenatural para te abençoar, jovem. Oh, meu pai, é tão lindo ver isso. Deus, ele fez, na verdade, a sombra do sol retroceder. Eu estava pesquisando sobre isso, e no Centro Espacial Goddard, em Greenbelt, cientistas da NASA, eles foram pesquisando sobre os movimentos do Sol, da Terra e dos planetas passados, no sistema solar no passado. E na pesquisa, eles descobriram o seguinte, que existia um dia perdido na história. Como esse dia ficou, nesse caso, no universo, e eles querendo entender esse processo, até que um cientista lembrou da passagem de Josué. E lá a Bíblia diz em Josué que a terra parou quase um dia. E então eles foram olhando mais ou menos o período de Josué, e eles encontraram aquilo que antigamente se considerava um erro. E eles viram lá que tinha realmente se parado ali naquele momento a contagem do dia. Só que o que é interessante é que não fechava a conta, porque isso não dava exatamente 24 horas, faltava 40 minutos. E aí outro cientista lembrou dessa passagem que nós estamos lendo: retroceder 10 graus no relógio de Acais. Meus irmãos, quando eles foram fazer as contas, exatamente 40 minutos que estavam faltando bateram com essa passagem, completa exatamente o dia, entre aspas, perdido do universo. Sabe o que é que eu aprendo, queridos? É que quando temos um lugar secreto com Deus, o meu Deus, jovens, o teu Deus, jovens, Ele é capaz de mover o cosmos para te abençoar. Aleluia, o universo está nas mãos do Senhor. Ele move os céus, Ele move os céus. Talvez você diga assim: mas pastor, como é que eu vou conseguir uma menina para namorar, pastor? Ele move os céus. Pastor, como é que eu vou conseguir um homem cristão, pastor, para namorar? Ele move os céus. E não só da namorado não só da namorada não, da mulher de Deus, da homem de Deus, da esposa, da esposo. Pastor, como é que eu vou entrar nessa faculdade? Pastor, como é que eu vou realizar meu sonho? Pastor, como é que eu vou conseguir isso ou aquilo? Meus irmãos, meus jovens do Senhor, Ele move o cosmos em teu favor, porque Ele é Deus. Creia, amados. O que é que está te faltando? O que é que está te faltando? É um milagre? É uma cura? É uma libertação de algum pecado? O que é que está te faltando? Não saia do lugar secreto. É no lugar secreto que você vai receber o poder de Deus para mudar a história da tua vida. Continua, meu irmão, continua, jovem, continua, não sai do lugar secreto não, porque Deus é Deus que move os céus, que move o cosmos em nosso favor. E eu queria então fechar. Não somente Deus, através, quando nós temos um lugar secreto com Ele, Ele muda situações. Não somente Ele faz com que nós não
nos conformemos com as paredes lisas. Não somente Deus trata nosso caráter, não somente Deus muda ou Deus move o cosmos em nosso favor. Eu queria fechar que Deus, quando nós buscamos a sua face no lugar secreto, existe um poder especial de Deus. O poder de gerar uma dependência do Senhor. Um poder que faz com que nós possamos entender que Deus, Ele sempre é poderoso para lutar as nossas guerras. Deus é sempre poderoso para estar na nossa frente. Deus é sempre poderoso para nos dar força para vencer. Deus é sempre poderoso para que a gente possa aprender a não confiar na nossa força. Jeremias 17 vai dizer assim: maldito o homem que confia no próprio braço, mas bem-aventurado cuja esperança é o Senhor. O lugar secreto, meu amado jovem, me ensina isso. Será que estamos tendo, a percepção da importância do lugar secreto? O lugar secreto me deixa dependente de Deus, me deixa sabendo das minhas limitações, sabendo que eu sou uma pessoa que eu não vou conseguir tudo o que eu quero pela minha força, que eu preciso depender dele. E eu queria encerrar com uma historinha que eu li recentemente, que eu achei interessante. Um casal de namorados, a gente falou tanto de namorado aqui, né? Um casal de namorados, eles estavam lá nos Estados Unidos, à beira de um lago, e do outro lado do lago tinha uma sorveteria. E a namorada disse para o namorado: eu queria tanto tomar um sorvete. E ele disse: eu vou atravessar. Só existia uma forma de atravessar, que era exatamente de canoa a remo, lá para a época de 1906, segundo a história. E aí aquele homem pegou e foi na canoa, e ela disse: não, meu amor, peraí, não precisa não, eu só fiz externar um desejo. Ele disse: não, eu vou, você pediu. Imagine aquela época da conquista, né? Que você fazia tudo, né? Casados aí de plantão, né? Mas em nome de Jesus aí, deem exemplo, viu? Façam aí alguma coisinha hoje aí, viu? Diferente para sua esposa, de repente aí lavar um banheiro, né? Ou então cozinhar para ela, né? E a esposa também faça uma coisinha diferente para o marido, né? Prepare uma coisa especial, né? Para ele. Então, aquele jovem, ele saiu, pegou a canoa e aí começou a remar. Chegou do outro lado, comprou sorvete, voltou. Mas ele, à medida que ele voltava, ele começou a perceber que o sorvete estava derretendo. E ele começou a acelerar, ele começou a remar mais rápido, para tentar chegar junto da noiva, da namorada. Mas quando ele chegou, o sorvete estava derretido. Sabe o que ele fez? Ele ficou refletindo sobre aquilo. E durante 1 ano ele trabalhou para ele conseguir alguma coisa que fosse uma força motora, que levasse ele lá do outro lado, que ele comprasse o sorvete, que na volta desse tempo do sorvete não derreter. Olha aí. E ele então promove e fabrica, em 1907, o primeiro motor naquela região para pequenas embarcações. E ele então agora consegue ir e voltar e entregar o sorvete à sua noiva. Sabe por que aconteceu isso? Porque ele não se acomodou. Porque, na verdade, ele percebeu que sozinho ele não ia conseguir. Pelas próprias forças dele ele não ia conseguir. Sabe o que eu aprendo com isso, jovens? É que a gente não vai conseguir todas as coisas que a gente quer na vida se a gente não colocar Deus na frente. Se a gente não depender do Senhor. Sabe quem é esse motor? É o Espírito Santo de Deus. A gente precisa, na verdade, descansar que o Senhor é capaz, é poderoso para fazer. Temos que estar dispostos, como aquele rapaz estava disposto, foi lá, né? Mas ele, na verdade, foi conduzido pelo motor. Por quê? Porque com o braço ele não conseguia. Às vezes, nós precisamos refletir isso. Será, jovens, que não estamos tendo nossos sorvetes derretidos porque estamos confiando demais nas nossas próprias forças? Sabe o que a palavra de Deus vai nos dizer? A palavra de Deus vai nos dizer em Efésios 3,16: sejais fortalecidos com poder, mediante o meu Espírito. Fortalecidos com poder, mediante o meu Espírito. Ou seja, o poder do lugar secreto gera dependência de Deus, gera confiança no Espírito Santo de Deus, onde a força que eu e você tem
nada é comparada ao Espírito Santo de Deus. Ele colocou no barco dele um slogan. E o slogan do barco dele colocou o seguinte: não reme, jogue os remos fora. E eu queria nessa manhã conclamar a você, jovem, baseado nessa palavra: quando temos um lugar secreto, Deus muda as situações. Quando temos um lugar secreto, Deus nos ensina que nós devemos não nos conformar com as paredes lisas, com os obstáculos. Quando temos um lugar secreto, nós somos tratados por Deus, o nosso caráter é tratado por Deus. Quando temos um lugar secreto, Deus move o sobrenatural, o cosmos, para nos abençoar. Mas quando temos um lugar secreto, nós aprendemos a viver na dependência de Deus. Então eu queria me conclamar nessa manhã a você não usar os remos. Não reme com suas próprias forças, não. Mas você precisa receber e usar o poder de Deus através do lugar secreto, onde Ele está te esperando para vivenciar uma experiência extraordinária com você. Eu queria nessa manhã que você curvasse sua cabeça. Eu queria orar pela sua vida. Se você de repente tem negligenciado o lugar secreto com o Senhor, a gente só pode experimentar o poder do lugar secreto se a gente vivenciar o lugar secreto com Deus. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de devoção ao Senhor? As suas atitudes estão condizendo com a palavra de Deus? As suas atitudes estão condizendo com esse Deus que move o céu a teu favor? Com Deus que quer gerar dependência? Com Deus, na verdade, que muda situações? A tua vida está condizente com Deus que está te tratando? Realmente a sua vida está condizente com Deus que te trata? Ou você está conformado de tal forma na sua vida que você, ao ver um obstáculo, você não se move para buscar a presença de Deus? Nessa manhã, solta os remos. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir teu barco. Deixa o Espírito Santo levar você para águas mais profundas, porque esse é o desejo de Deus para a sua vida, jovem. Eu queria orar pela sua vida nesta hora. Pai amado e querido, obrigado, Jesus, por tua palavra. Eu quero aprender com Ezequias, Senhor. Ó Pai, que mediante a uma situação de choque, onde ele recebeu uma palavra, onde o seu chão desmoronou, a sua casa desabou, porque ele iria morrer, Senhor. Naquele momento, Pai, Ezequias, ele exercita o poder do lugar secreto. Ele busca o Senhor em oração. Oh Pai, e como é bom te buscar em oração, não somente nas horas difíceis da vida, mas ter uma comunhão contigo em oração nos leva, Senhor, para um patamar diferente. Nos faz, ó Deus, perceber grandes mudanças que o Senhor faz na nossa vida. Nos faz não nos conformar com as paredes lisas, com as dificuldades. Nos faz, Senhor, abrir os nossos olhos, ó Pai, e perceber, meu Pai, o quanto, Pai, o Senhor é um Deus gracioso que nos trata, que muda o nosso caráter. Nos faz perceber, Senhor, que o Senhor, se for preciso, move os céus. Ó Senhor, o Senhor move o cosmos para nos abençoar. E eu tenho certeza, Senhor, que se nós, ó Deus, usarmos o poder do lugar secreto, vai gerar em cada um de nós uma dependência, Senhor, de tal forma de Ti, que nós não daremos um passo sem que o Senhor esteja conosco. Continua abençoando essa juventude, os seus líderes, Pai, para que, Pai, o Senhor possa movê-los em direção, ó Deus, da onde o Senhor quer. Que o Senhor possa conduzir o barco, que o Senhor possa ser o motor dessa juventude, o motor com Teu Espírito Santo, para que, ó Deus, águas profundas possam ser experimentadas pelos Teus filhos. Nós oramos a Ti agradecidos por essa manhã e o fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. À noite tem mais. Que o Senhor te abençoe.
estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Ei! Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me